Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 1. Vamos expor o verso de número 9 nessa sequência. No entanto, vamos ler a partir do verso de número 6, dentro deste contexto mais próximo e imediato que temos aqui. Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 1, dos versos 6 a 9. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Nós iremos expor, neste momento, o verso de número 9, seguindo nossa sequência. E, a título de uma introdução, e me permitam, desde já, um pequeno parêntese antes da introdução, do porquê temos adotado este modelo de introdução, como assim temos feito, vez ou outra lendo alguns livros, algumas obras, geralmente retiradas da história da filosofia. E por que esta razão? Qual o motivo de procedermos assim? O objetivo, ele remonta aqui, podemos fazer uma comparação do Evangelho de João ao livro de Salmos. Por vezes o livro de Salmos é chamado de espelho da alma. E nós desfrutamos disso com certeza. Nós lemos o livro de Salmos e nos vemos ali nos anseios, desejos que os salmistas apresentam, com as mesmas paixões, com os mesmos dilemas, com a profundidade dura, crua das nossas emoções, como são postas ali. Em certa medida, podemos dizer que o Evangelho de João é uma espécie de espelho, mas um espelho do Espírito. Um espelho do Espírito humano, de modo que traz à tona, revela, explicita os nossos dilemas existenciais mais profundos em termos espirituais. A busca incessante que temos por redenção, por salvação, o desejo que se externaliza de um modo contundente dos modos pelos quais nós temos tentado chegar por nós mesmos à solução dos nossos problemas espirituais, mas todos eles sem qualquer sucesso, porque não é possível fazê-lo por nós mesmos. Este Evangelho, como é claro e evidente, ele deixa muito belo e latente diante de nós a grandeza do nosso Redentor Jesus Cristo, a necessidade que nós temos de depender única e tão somente dele. E quando nós olhamos de um modo comparativo as expressões humanas que evidenciam a tentativa humana inglória, sem sucesso, de resolver os seus problemas, comparados à simplicidade do texto bíblico, à simplicidade da dependência tão somente de Cristo, isto se torna mais forte, mais reluzente, efervescente diante de nós. Por isso, por vezes, mostramos estas coisas e hoje não será diferente. Mas eu gostaria de sempre, e vez ou outra, deixar claro que é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é pincelarmos na história da humanidade exemplos claros, contundentes, das tentativas fracassadas humanas de resolverem os seus problemas espirituais. Por vezes chegando muito próximo, aparentemente muito próximo, mas chegar próximo não é o suficiente. Não somos nós que caminhamos por nós mesmos. Somente a dependência de Cristo trará todas as soluções para os nossos dilemas mais profundos. Somente Cristo.
Assim, quando lemos esse texto, claramente esse texto nos mostra 3 verdades claras, explícitas. A verdadeira luz, ou seja, há uma luz verdadeira que veio ao mundo e que ilumina toda a humanidade. Esses são os 3 ensinos mais basilares. Esta luz verdadeira, evidentemente, uma leitura muito simples destes poucos versos já nos dá a certeza de que a luz é Cristo. A luz é Cristo, a luz verdadeira. Quando nós olhamos para a história das expressões humanas, recortado exatamente por esse método de evidenciarmos as tentativas fracassadas humanas ou erradas humanas de solucionar os seus dilemas, os seus problemas espirituais. No que diz respeito à discussão sobre luz, é algo interessantíssimo. Quando nós remontamos, por exemplo, a mitologia grega, quando nós retomamos a história da filosofia antiga, especialmente na Grécia, esse tema da luz é um tema chave, importante. Ele ilustra a iluminação da mente, ele ilustra a capacidade de entendimento. E um dos pontos mais centrais e ilustrativos está num escrito de Platão, do ano 380, uma obra chamada República. No seu capítulo 7, ele escreve aquilo que é chamado de a alegoria da caverna. Por que isto é importante? É só algo de tantos anos atrás, tantos séculos atrás? Não. O Ocidente é fato conhecido, citado recorrentemente, de que há uma influência de várias matrizes na formação das mentalidades do Ocidente, aos quais nós estamos postos. Uma delas é a filosofia grega. Platão, mais ainda, alguns chegam a dizer que toda a história da filosofia não passa de uma nota de rodapé a Platão. Tudo que foi escrito posteriormente de filosofia foi só puxar uma notinha de rodapé e acrescentar o que ele já fez. Bom, em que se pese o exagero disto, não é nosso objetivo aqui concordar nem discordar, mas citar o que é posto aqui. Neste capítulo ele fala de indivíduos que nasceram numa caverna, e nesta caverna havia uma luz emitida numa fogueira por trás destas pessoas, de modo que sombras eram projetadas à frente das pessoas, e a figura é muito clara, né? Imaginemos uma fogueira atrás de mim, um muro recortando, separando, e objetos passavam, o que se via era apenas aquela projeção na parede, apenas uma sombra, apenas uma imagem. E Platão conta que um destes prisioneiros que nasceu nunca tinha saído desta caverna. Ele conseguiu libertar-se, saiu da caverna e deparou-se primeiramente com a luz do sol, a luz do dia. Isso, como nós temos a experiência, vez ou outra, de fazermos algo semelhante, isso ofuscou o seu olhar, depois ele acostumou-se com a luz e ele começou a descobrir coisas que nunca tinha descoberto anteriormente. Vivia numa caverna, visualizando apenas sombras, imagens. Ele retorna e ele tenta contar a verdade do que viu lá fora para aqueles que estavam ainda aprisionados, e ele é motivo de chacota, de zombaria, ninguém acredita, isso não tem sentido. E ele percebe que o que ele tem que fazer é cuidar do seu próprio progresso. Essa analogia ela é curiosa por algumas razões. Ela vem sendo utilizada por séculos, desde o ano 380, quando foi redigida pela primeira vez, publicada pela primeira vez, para demonstrar a capacidade humana por meio da educação, do desenvolvimento intelectual, do progresso humano, de atingir a luz, a compreensão, o entendimento da realidade, de resolver os seus dilemas. E nós vemos num crescente contínuo ao longo dos séculos, as pessoas preocupadas em desenvolver, em solucionar os problemas humanos, sejam eles quais forem.
E a solução são as mais diversas: o progresso, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento social, o acúmulo de saberes, o modo como as pessoas se relacionam, pautado pelo conhecimento profundo das suas próprias habilidades. Em essência, há um elemento que se repete: são os indivíduos, por si mesmos, no amplo e pleno desenvolvimento de suas habilidades mais profundas e dotações, chegariam à solução dos dilemas humanos. A luz, que tudo ilumina, que resolve todos os problemas, a intelectualidade humana, o desenvolvimento humano, tecnológico, científico, social, econômico, político, traria solução para todos os problemas e dilemas da humanidade. Quando isto realizou-se? Nunca. Nunca se realizou. Nós temos sociedades extremamente desenvolvidas em todos esses sentidos, em que se avolumam índices e mais índices de suicídio, de promiscuidade, de desigualdade, de conflitos, guerras, distúrbios, problemas existenciais, espirituais, de todos os tipos. E o ser humano ainda não reconhece que não é capaz de solucionar os seus dilemas. Este texto, ele nos fala exatamente da verdadeira solução. Em grande medida, o apóstolo João, ele escreve, essa é uma das hipóteses, para apresentar soluções ao mundo, à sociedade. Ele escreve em diálogo com o mundo também, não exclusivamente, não, em hipótese alguma, determinando a sua escrita, a agenda da sua escrita, o método, o modelo da sua escrita aos anseios humanos. Não isto, de modo algum. O seu compromisso é com a verdade. Acima de tudo, a verdade que é Cristo. No entanto, ele não se furta a dar respostas aos anseios existenciais humanos mais explícitos e busca diálogo. E diálogo não significa chegar a um denominador comum, mas ouvir esses gritos de socorro, esses gritos de desespero e apresentar as respostas. E nós sabemos, de um modo muito simples e claro, independente de qual seja o teor deste grito ensurdecedor, a resposta é Cristo. Somente Cristo. O apóstolo João, ele aqui começa dizendo: a verdadeira luz. E luz tem exatamente esse caráter de iluminar, de deixar evidente, de trazer a juízo, de explicitar claramente. Mas o apóstolo João, ele usa um termo muito importante aqui, é a designação de que a luz é verdadeira. O primeiro impulso que temos é entender que verdadeiro é o contrário de falso. E esta é uma característica, sim. A luz, ela distingue claramente o verdadeiro do falso. Não é uma ilusão, é verdade. Esse é um aspecto central. O apóstolo João usa outras terminologias ao longo do seu evangelho aqui para destacar exatamente esse aspecto. Um dos textos mais importantes e que deveríamos memorizá-lo desde sempre é João 14,6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E literalmente o apóstolo João está dizendo: disse Jesus, eu mesmo, ninguém além de mim, sou o único caminho, a única verdade, a única vida. A redundância é proposital e enfática, para deixar claro e evidente: não há outro caminho a não ser Cristo. E aqui tem este caráter também. No entanto, há outras nuances que são importantíssimas. Uma delas que esse conceito de verdade diz respeito àquilo que é chegado de uma vez por todas. Semelhantemente, em termos
de sentido aquilo que lemos lá em Hebreus capítulo 1. Havendo Deus outrora falado diversas vezes, diversas maneiras, agora nos falou pelo Filho, de uma vez por todas. Haviam lampejos crescentes de luz no Antigo Testamento. Lemos Isaías, certamente o caso mais belo, mais explícito desse desejo e anseio pela chegada da verdadeira luz. E ela vinha num crescente contínuo. Agora ela é chegada, plena, total. Portanto, luz, o verdadeiro aqui significa aquilo que era aguardado ansiosamente, aquilo que vinha aos poucos, numa gradação, como alguém que tem um controle de luz e consegue controlar a sua intensidade. E agora ela chega na sua plenitude, a plenitude da intensidade da verdadeira luz. Em comparação a todo o restante limitado, imperfeito, como esse mesmo caso que lemos em Platão, que pode identificar a ideia, o anseio da verdadeira luz, mas não conhecê-lo plenamente, porque a luz não é uma ideia. E Platão diz claramente, a ideia da luz. A luz não é uma ideia, a luz não é um conceito. Amplamente utilizado também por outras áreas. Fotografia, por exemplo, literalmente é escrever com luz. Fotógrafos. Ou um dos aspectos mais interessantes no campo da física. A escuridão não passa de ausência da luz. Ou seja, não há um conflito entre luz e trevas, porque não há poder nenhum nas trevas diante da luz. É esse aspecto que as pessoas mais intelectuais, que conhecem profundamente até mesmo a física, chegam à conclusão de que a escuridão não é uma força. A escuridão é só a ausência da luz. O verdadeiro poder, vigor é a luz. E assim, é este elemento que é aqui posto e retratado pelo apóstolo João. A luz perfeita, a completude da verdadeira iluminação é Cristo. O que foi desejado, aguardado, de uma vez por todas. O que traz uma implicação natural, depois de iluminados por Cristo. Não há nada, nenhum saber, conhecimento, que seja algo de valor diante de Cristo. Diante de Cristo, sabedoria humana, conquistas humanas, progresso humano, desenvolvimento humano, saberes humanos, nada são, nada valem, nada significam, pouco importa. Não servem para nada, mas se lidos a partir de Cristo, se relacionados a Cristo, todos os saberes humanos fazem todo sentido e ganham, de fato, importância. A intelectualidade humana pode valer muito ou não valer nada. Como um fim em si mesma, ela não vale nada. Como dependente, derivada e submissa a Cristo, ela é extremamente preciosa, porque é o reconhecimento de que tudo provém de Cristo. Portanto, essa luz verdadeira, a chegada dessa luz verdadeira, ela é completa, total, ela chega ao seu ápice, de modo que não há necessidade de mais nada a não ser Cristo. E João Batista deixa claro que a sua função era apontar para Cristo. Como já vimos anteriormente, como aquele que testemunha da luz. Isso também significa uma responsabilidade que nós temos. A nossa responsabilidade é, do mesmo modo que João Batista o fez, apontarmos para a luz. A luz é o que importa, Cristo. E assim, na sequência, o texto curto, ele também nos ensina uma outra verdade sublime.
esta luz veio ao mundo. Parece algo simples numa passagem rápida, mas anteriormente é descrito acerca de Cristo, aquele que criou todas as coisas. E este que criou todas as coisas não se ausentou após ter criado. Este que criou todas as coisas adentrou pessoalmente ao mundo. Ele não está longe, distante. Esse é o grande problema da intelectualidade humana. Ela não tem respostas pessoais. Elas são abstratas, vazias, parecem fazer sentido, mas não é possível um relacionamento íntimo com elas. Não é possível tratar estas coisas de modo pessoal, como um amigo. Diálogo, conversa, dependência. E este aspecto é extremamente importante. Por séculos, basicamente num modo mais insistente, nos primeiros séculos da era cristã, os cristãos foram acusados de serem tolos. Tolos porque eles defendiam um Deus que estavam preocupados com questões humanas. Isso era um absurdo. Como um Deus está preocupado com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, com a nossa fome, com a nossa sede, com as nossas necessidades? Isso não faz sentido, porque a ótica de um Deus é distante, longínquo, sem relações. Mas o cristianismo é completamente diferente. Cristo é completamente diferente. Quando lemos a carta aos Hebreus, nós vemos claro e explícito. Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe quais são as nossas dores, Ele pode nos socorrer nas nossas dores. E qual é o argumento, a explicação que o autor da carta aos Hebreus dá? É porque Ele é homem, mas sem pecado. Ele adentrou o mundo, Ele andou na terra, Ele sabe o que é ter sede, fome, Ele sabe o que é ter tristeza. E o Evangelho de João mostra isso nas suas analogias. Em qual dos evangelhos está registrado que Jesus chorou? Água da vida, pão. Analogias muito claras. Alimento, sede. Sentir sede. Difícil imaginar. O clima está agradável. Nós sabemos isso. Padecer necessidades. Cristo supre todas elas. Ele sabe quais são. Ele sabe como resolvê-las. Ele não está distante, não é longínquo, não está à parte, não é um Deus distante, mas um Deus conosco. Lemos isto há pouco, Isaías, não? Deus conosco. Alguns descrevem esta como a maior bênção de todas. Deus conosco. E esta expressão Deus conosco é encarnada em Cristo. Veio ao mundo. E essa expressão que aqui encontramos, a palavra criadora, agora descrita como luz, adentrou ao mundo com as nossas limitações, exatamente para fazer aquilo que não podemos fazer. Os milagres aqui destacados pelo apóstolo João, eles são centrais. Eles são profundos, de ensinos sublimes. Eles comprovam, claro, que Cristo é Deus. Isto é evidente, não há nenhuma dúvida para nenhum de nós. Mas eles também demonstram claramente que Cristo faz aquilo que nós não podemos fazer. Mais uma vez vem à tona esse choque. Não é possível Cristo e algo mais. Não é possível Cristo pela metade. Cristo e algo mais não é Cristo. Cristo pela metade não é Cristo.
mas única e tão somente a dependência total e completa de Cristo. É isso que vemos aqui evidente. É Ele quem supre as nossas necessidades, porque veio ao mundo, sabe quais são as necessidades. E esse é um elemento que não podemos negar jamais, em hipótese alguma. E Ele, por fim, ilumina toda a humanidade. E esse iluminar a humanidade tem duas características, duas distinções. Mas aqui ele passa a descrever uma delas no sentido de dar capacidade a todo homem para compreender. Mas o fato é que nem todos quiseram fazê-lo. E quando lemos o texto já na sequência, verso 10, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. O que traz um caráter de juízo. O acesso claro e evidente à realidade mais profunda, à verdade mais profunda, à concretude mais profunda do que as coisas são. Mas o mundo não quis relacionar-se com ele, não quis saber dele, não se importa com ele. Por mais lamentável e dura que esta realidade seja, é o que ocorre extensivamente, infelizmente. Mas isso não limita os seres humanos exatamente desse progresso, desse desenvolvimento, que são evidências do cuidado de Deus, da obra de Deus, do modo como Deus cuida, solucionando doenças gravíssimas, dando vacinas, remédios, tratamentos, possibilidades de cirurgias, inovações tecnológicas que melhoram a vida de muitos, mas as pessoas não reconhecem que isso só é possível por obra de Deus, de Cristo. Deus é extensivamente paciente em conceder oportunidades recorrentemente para que os seres humanos reconheçam que Ele é o doador de todos os benefícios que usufruímos. Mas insistentemente as pessoas preferem andar com suas próprias pernas, fazer o que querem, fazer o que querem. Eu gostaria de ler com os irmãos rapidamente um livro muito interessante. O título talvez os irmãos achem curioso, mas é algo que tenho lido nos últimos dias e me chama a atenção. O título é Moby Dick, uma literatura clássica. Em dado momento ele diz: mas todas as coisas que Deus deseja que façamos são difíceis. Lembrai-vos disso. E, portanto, Ele muito mais ordena do que tenta nos persuadir. E se obedecemos a Deus, devemos desobedecer a nós mesmos. E é nesse desobedecer a nós mesmos que a dureza de obedecer a Deus está. Repito. É nesse desobedecer a nós mesmos que a dureza de obedecer a Deus está. É difícil obedecer a Deus? É difícil obedecer a Deus porque primeiro temos que desobedecer a nós mesmos. Precisamos reconhecer que somos incapazes. Não somos nós que podemos resolver as coisas. A luz deve tornar isto evidente. Esta claridade, Cristo demonstra que nós somos incapazes. Esse é um dos ensinos deste texto. Mas esse texto nos faz pensar em algumas coisas. A primeira delas é que as luzes humanas, por si só, ou elas são falsas, ou elas são limitadas. Elas não podem nos conduzir às respostas mais profundas que a nossa alma precisa. Para onde vamos?
como devemos viver, qual o modo correto de fazer e agir, qual o modo correto de nos portarmos, qual a maneira correta de falar. A única resposta está em Cristo. Somente Cristo pode responder, somente Cristo pode nos instruir, nos mostrar como devemos fazer. Esta verdadeira luz, ela também torna os homens indesculpáveis. Não há desculpa. Ela revela. Um dos modos mais evidentes dessa revelação diz respeito exatamente ao fato de que ela veio ao mundo. Por volta do século VI, um monge chamado Dionísio Exíguo, ele deu início ao que nós conhecemos como a datação antes e depois de Cristo, desde o século VI. Durante o período medieval ganha corpo e aceitação e passa a ser amplamente utilizado, como nós vemos hoje, por todo o Ocidente. Todo o Ocidente é dividido antes e depois de Cristo. A vinda ao mundo de Cristo, desde o século VI. O que isto significa, em termos práticos? Contratos de comércio internacional. As datações, que temos todas elas. Toda a construção historiográfica do Ocidente. As datas são estas. Data de aniversário, né? A gente computa a partir exatamente de 2023. Por que 2023? Há alguns problemas ali de exatidão, talvez 4 ou 6 anos, mais ou menos, né? Mas, excluindo isso, nós estamos já às vésperas de 2024. 2024 anos que o nosso Redentor pisou nestas terras. Que sublime isso, não? 2024 anos, Ele andou aqui entre nós, e nós estaremos junto a Ele em breve. Falta pouco tempo. Bom, 80 anos, 90, quantos sejam, isso não é nada em relação à eternidade. Então, falta pouco tempo, sim. É pouquíssimo tempo. Então, todas as organizações, a política, a comércio internacional, sistemas de informática, todos eles utilizam dessa datação. E essa datação tem como ponto de partida o grande divisor de águas. A luz veio ao mundo, iluminando a todo homem, demonstrando sempre, todos os dias, você pega o seu celular e olha, a primeira coisa que ele vai mostrar é a data de hoje. Isso está reverberando sempre, reluzindo contundentemente sempre. 2023, 24 de setembro de 2023. Por que não é 25? Por que não é 3.000? Porque o ponto de partida é a vinda da luz ao mundo. Cristo. Cristo. E isto traz um elemento chave importante. Esta luz, ela separa, ela distingue aqueles que reconhecem a Cristo como a verdadeira luz daqueles que não reconhecem. E a pergunta que precisamos fazer é: aonde estamos neste aspecto? Aqueles que reconhecem ou não? Mas é algo belo o fato de que Deus levanta homens que por vezes não são cristãos ou desconsideram o cristianismo, às vezes até as religiões. Um homem chamado Mark Bloch, considerado um dos, ou talvez o maior historiador do século XX, francês, de tradição, de origem judaica, mas irreligioso. Um homem lido recorrentemente. Ele diz assim: o cristianismo é uma religião de historiador.
Outros sistemas religiosos fundaram suas crenças e seus ritos sobre uma mitologia praticamente exterior ao tempo humano. São histórias, fantasias, ilusões, né? Mas ele diz, como livros sagrados, os cristãos têm livros de história. História que não tem nada a ver como antigamente a língua portuguesa tinha, né? Tinha história com H era verdade, história com E era fantasia, ficção. Não. História quer dizer realidade. Realidade. Os livros sagrados dos cristãos são livros de história. Portanto, o Evangelho de João está inserido aqui. É um livro de história. Conta a realidade, a concretude. E ele vai dizer, e suas liturgias comemoram com os episódios da vida terrestre de um Deus, ou seja, Cristo. Os faustos da igreja e dos santos. Histórico, o cristianismo é, ainda de outra maneira, talvez mais profunda. Colocado entre a queda e o juízo, o destino da humanidade, afigura-se a seus olhos uma longa aventura, da qual cada vida individual, cada peregrinação particular, apresenta, por sua vez, o reflexo. É nessa duração, portanto, dentro da história que se desenrola, eixo central de toda a meditação cristã, o grande drama do pecado e da redenção. É alguém que reconhece a materialidade concreta dessa história. Cristo veio ao mundo. É o centro dessa história. O centro dessa história, que aponta para a redenção. E eu quero encerrar com um outro autor, um pastor presbiteriano americano, chamado Gresham Machen. Ele diz, Cristo morreu, isto é história. Cristo morreu pelos nossos pecados, isso é doutrina. Sem estes dois elementos conjugados em união absolutamente indissolúvel, não há cristianismo. Cristo, a verdadeira luz, veio ao mundo. Isso é história. Ele veio ao mundo para iluminar o nosso coração, para que possamos reconhecê-lo como Senhor único da nossa vida. Isso é doutrina. Doutrina e história estão interligados inseparavelmente. É isso que esse texto nos ensina. Deus nos abençoe, irmãos.